Vamos ver hoje um tema, sistema muscular, né? Na semana anterior a gente viu o sistema ósseo, né? E hoje a gente vai ver o muscular. Nós temos aí os músculos. Aí vamos começar aqui com a definição dos músculos, né? São responsáveis pelos que? O movimento do corpo, né? Porque além do esquelético, a gente precisa dos músculos também, que a gente viu na aula passada, tá ok? Sobre o sistema ósseo, que é o esqueleto humano. Então, ossos e músculos, eles trabalham junto para que o corpo se movimente, tá? Nós temos aí como os movimentos dos órgãos também internos, tá? O coração e o intestino também se movimentam. Os músculos, eles são constituídos por tecido muscular e é caracterizado pela sua o quê? Contrabilidade. O que é isso? O que é? É contrair e relaxar, né? O músculo ele tem essa função, funcionando pela contração e extensão de suas fibras, né? Que é o contrair e relaxar. Agora a gente vai ver aqui o sistema muscular esquelético, né? Constitui a maior parte da musculatura do corpo. Essa musculatura recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, sendo responsável pela movimentação corporal. Então, como eu já falei a vocês, ossos e músculos trabalham juntos. Então, todo o nosso corpo, vocês estão vendo aí, toda a extensão do nosso corpo é coberta por músculos, não é isso? Então, como é que eles funcionam? Como é que acontece, né? Nós temos aí, no caso do nosso braço, funciona como uma alavanca, né? Facilitando os movimentos do corpo. Muitos músculos trabalham aos pares. Quando um contrai, o outro relaxa. Que é o exemplo que a gente tem do nosso braço. Vocês observam que a parte aqui, essa parte aqui de trás, quando ela está relaxada, a outra está contraída. E assim vice-versa, quando uma relaxa, a outra contrai, tá? Então a gente vai ver, vamos ver aqui outro exemplo, no caso aqui dos músculos, a gente vê esse aqui, ó, como é o nome dele, ó, os bíceps, e esse bíceps também, né, que é na frente. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ver atrás, como é que fica. Aqui atrás, como é o nome? Tríceps. Então, nós temos bíceps e tríceps. Quando um contrai, o outro relaxa, tá? Aí nós temos outros nomes de músculo, como trapézio aqui, né? O trapézio. Aí nós temos, todos esses aqui são nome de músculo. Ó, essa outra partezinha aqui, ó, o deltoide. E nós temos do outro lado também, tá? Então, esse aqui, o trapézio, como eu já mostrei a vocês. Então, cada um dos músculos, eles têm o seu nome. Ó, esse aqui, deltoide, né? Aí vai aqui. Também nós temos o nome desse músculo, esse outro aqui, ó, todos eles têm um nome. Só que nós não iremos ver todos esses nomes de músculo, tá ok? Porque é desnecessário, né? Então, continuando aqui a nossa aula, como vocês viram, a questão do contrair e relaxar, né? Então, função dos músculos. Os músculos têm grande participação quando se trata
de movimento, pois eles se comunicam com os ossos, como eu já falei, né? Para executar uma ação, contraindo, relaxando através de estímulos do sistema nervoso central. Então, sem esse sistema nervoso central, também não seria possível esse movimento entre músculo e ossos, fazendo todo esse movimento, né? Então, tudo vem o quê? De um estímulo. Esse estímulo vem lá do sistema nervoso central, né? É tanto que se a gente tiver algum problema com o sistema nervoso central, também teremos com movimento, tá ok? Mas eu não vou especificar essa questão porque a gente pode ver em outra aula, tá? Tá ok? Então vamos ver aí. Quais são os tipos de músculos existentes em nosso corpo? Nós temos o músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo cardíaco. São os 3 tipos de músculo que existem em nosso corpo, tá? Então, vamos identificar cada um deles. Aqui vocês vê do lado, vocês vê como eles são. No caso do músculo liso, o músculo liso, ele é involuntário. Então, toda vez que eu falar em um músculo liso, aí você já vai dizer, ele é involuntário. Localiza-se na pele, né, órgãos internos, aparelho reprodutor, grandes vasos sanguíneos e aparelho excretor. Então, o que quer dizer involuntário? Né? Que não vai se mover quando eu permito. Eu mesmo sem permitir, esse músculo ele está se movimentando. Imagine se o meu intestino, né, fosse quando eu quisesse que ele trabalhasse. Não, então ele trabalha direto, é um movimento involuntário. Aí nós temos os músculos estriado esquelético, né, que é inervado pelo sistema nervoso central, e como se este encontra em parte sob controle consciente, chama-se o quê? Músculo voluntário. Se eu falo em músculo estriado esquelético, eu estou falando que ele é um músculo voluntário, ao contrário do involuntário. Esse é voluntário, é quando eu quero mexer, né? Aí é consciente, é a minha consciência que vai mandar esse músculo mover-se ou não. Tá ok? Então, as contrações do músculo esquelético permitem o movimento dos diversos ossos e cartilagens do esqueleto. Outro que nós temos, né, além do músculo liso e do músculo estriado esquelético, é o músculo cardíaco. O nome já é bem sugerido, né, gente? Já dá para imaginar, né, onde nós podemos encontrar esse tipo de músculo. Que é o que? No nosso coração, tá? Então, geralmente tem no coração dos vertebrados o músculo cardíaco, né? Ele controla o que? Ele é involuntário, tá? Ele é inervado pelo sistema nervoso vegetativo, tá? Então, o músculo cardíaco carece de controle involuntário. Ou seja, do mesmo jeito do músculo liso, o nosso coração, ele bate, né, a todo momento. Pode a gente estar dormindo, né, ou não pode, ele não pode parar, né? Então, é um movimento involuntário. Eu não tenho controle quanto a isso, tá? Então, qual é o músculo que eu vou ter mais controle? Vai ser os músculos estriado e esquelético. Esses eu tenho controle. Os outros são movimentos involuntários. Tá ok? Aqui, ó, como vocês já viram na figura, né? Mostrando aí o nome de um músculo, nosso braço, que é o deltoide. Aí nós temos aqui, já foi mostrado, bíceps,
tríceps, né? Quando um relaxa, o outro contrai. E aqui mostrei já a vocês também o trapézio, né? Já foi mostrado, só relembrando. E uma curiosidade, o que é? O ser humano possui aproximadamente 639 músculos. Cada músculo possui o que? O seu nervo motor, o qual divide-se em várias fibras para poder controlar todas as células do músculo através da placa motora, né? Então vocês veem aí a fotozinha do músculo, né? E elas têm o que? Várias fibras, né? E funciona como motor para que possa se movimentar, né? Então, não esquecendo da quantidade de músculos que nós temos em nosso corpo, 639. Então, o sistema muscular esquelético, ó, estamos falando do esquelético, é aquele que tem os movimentos voluntários, só quando eu quero mexer, né? Então, quais são as suas propriedades? Ele tem a propriedade elasticidade, que é o que é uma distensão, né? É como se fosse um elástico, ele puxa, né? E contratibilidade, ele se contrai, né? E tonicidade é um tipo também de contração, só que vai ser o que? Parcial, tonicidade. Não é uma contração total, tá ok? Então, vocês veem aí, são os motores, né? Que permitem as alavancas do esqueleto moverem-se ou mudar de posição. No caso, nosso braço, as nossas pernas, a gente mexe elas na hora que a gente quiser, né? Então, o sistema muscular esquelético, ele constitui a maior parte da musculatura do corpo, tá? Então, os outros tipos de músculos são bem menos. A maior parte, nós temos o que? O músculo esquelético, né? Formando o que? O que se chama popularmente de carne. Então, aquela carne que a gente vai comprar, na verdade, são músculos, né? Então, essa musculatura recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, sendo possível pela movimentação do corpo. Então, o que são esteroides ou anabolizantes? A gente vai falar agora, gente, de algo, né, que algumas pessoas usam que não faz bem. Para quê? Para melhorar a questão da musculatura, tá? Então, vamos conhecer os anabolizantes. Geralmente conhecidos, eles são esteroides, mas também podem ser chamados de anabolizante. Como são mais conhecidos, né? Então, vamos ver aqui. O que é isso? São drogas, né? São drogas fabricadas para substituir o hormônio masculino. O hormônio masculino é chamado de quê? Testosterona, tá? Esse é o hormônio masculino. Fabricado onde? Nos testículos, tá? Então, lembrem dessa informação, ok? Então, eles ajudam o quê? No crescimento do músculo, efeito anabólico, e no desenvolvimento das características sexuais masculinas, como podemos ver pelos, barba, voz grossa e tudo que vem trazer com esse hormônio testosterona, né? Então, esse anabolizante, eles vão aumentar essa estrutura, né? E muitos jovens usam esse anabolizante para ficarem com um corpo mais estrutural, né? Então, mas só que isso gera muitos problemas para a saúde. Ó, principais efeitos, no caso, no homem, nós temos a diminuição do volume testicular, redução na contagem de
espermatozoide, impotência, infertilidade, calvície, desenvolvimento de mamas, dificuldade ou dor para urinar e aumento da próstata. Todos esses são problemas que são enfrentados para quem usa os anabolizantes. Então, os efeitos não desejados. A gente vai ter o quê? Uma pressão sanguínea elevada, a gente vai ter colesterol. Alguns esteroides podem causar um aumento nos níveis de LDL e diminuição nos de HDL, que no caso o HDL é o colesterol bom, né? E ele faz o contrário, ele aumenta o nível ruim e diminui o nível bom. Vai dar o que? Acne, né? Que os adolescentes não gostam e isso vai acontecer, né? Vamos ter conversão para DHT, teremos alteração da morfologia e crescimento excessivo da gengiva. Então, são algumas mudanças no corpo que vai vir junto com esse hormônio, tá ok? Então, a gente pede, né, para os adolescentes que não venham a optar por o uso de anabolizantes, porque eles trazem muitos prejuízos para a nossa saúde, tá ok? Um conselho, né? Portanto, a você, aluno interessado em obter um corpo bonito e saúde de uma verdade, procure uma academia e ou um profissional habilitado pelo Conselho Federal de Educação Física, cujas propostas são sérias e a longo prazo você vai manter esse corpo saudável. No caso dos anabolizantes, eles têm esse efeito, mas a curto prazo, não é a longo prazo. Você vai ter que estar usando essas drogas para manter esse corpo. Isso não é saudável, né? Então, como vocês viram, vai trazer vários problemas para a saúde, ok? Então, esse corpo que vocês estão vendo aí, é melhor que vocês consigam através do quê? De uma atividade física, de uma alimentação saudável, então de outros meios que são importantes para a nossa saúde. E não levando apenas para ver o físico e deixando a saúde de lado. Porque a saúde é o que é mais importante, né? Então é isso, viu, gente, por hoje.